A gente já pode começar. Todo mundo já. Deixa eu ver aqui se todo mundo conseguiu entrar. Deixa eu só perguntar se todo mundo conseguiu. Então tá. Então, agora, bom dia, pessoal. Estou animado de começar esse grupo, né, dessa pesquisa que eu tenho feito nos últimos tempos. Hoje eu pensei em contar um pouco assim como que eu cheguei na ideia dessa pesquisa, falar um pouco da proposta, né? Então, assim, dos pontos que eu estou pensando em trabalhar nesse semestre, e, e tentar trazer uma ou duas citações do Lacan só para, vamos dizer assim, para argumentar, usar como um apoio para argumentar a favor dessa pesquisa. E, e aí, nos próximos encontros, eu vou desenvolvendo aí os pontos. Qualquer momento, se alguém quiser parar, fazer alguma pergunta, alguma questão, acho que nesse primeiro momento pode ser, pode ser feito. Assim. Talvez nos próximos encontros, talvez eu elabore uma fala de alguns minutos, de uns 40, 50 minutos, depois a gente abre para discussão tal. Mas acho que hoje, do jeito que eu preparei, assim, de uma forma mais introdutória, acho que a gente pode ir conversando, se surgir alguma questão, alguma problemática. Se alguém lembrar de algum texto, né, de alguma passagem do Lacan, de alguma referência também, se quiser trazer, acho que é importante, porque vai ajudando a gente a compor aí o trabalho de pesquisa. Mas então, só de uma forma assim, como eu cheguei, né, nesse tema, né? Acho que assim, alguns anos atrás, quando eu comecei a dar grupos de estudos, né, assim, eu ainda não estava na Pola, eu comecei a me deparar com uma dificuldade que todo mundo tem, né? Não é uma questão individual, né? Que é de ler os textos do Lacan, né? De ler, de entender e poder fazer comentários, né? Tentar sistematizar ali o pensamento dele, porque a princípio é um texto bastante hermético, né? É um texto muito complexo. Como todo texto de grandes autores, né, assim, de grandes pesquisadores, né, não só do Lacan, de outros, na filosofia do Hegel, em outros campos também, são textos muito herméticos, né, assim, muito complexos para serem lidos. Pelo menos na minha formação, né, de psicólogo, eu nunca tive a possibilidade, eu nunca tive aulas, por exemplo, né, eu nunca tive uma aproximação, é, às vezes quando eu paro é porque eu estou autorizando alguém, com teorias, né, é, teorias e métodos, né, sobre como ler um texto. Então, acho que durante muito tempo, assim, acho que eu tive uma experiência, né, assim, individual, né, que eu acho que os meus colegas compartilhavam, acho que talvez a maioria de vocês também compartilhe, que é uma sensação de que não dá para ler o texto do Lacan, assim, é um texto muito difícil de ler, que a gente não consegue, sempre precisa de comentador, né, ou precisa de alguém para ficar ajudando a gente a ler, né, é, claro, isso é importante também, né? Recorrer aos comentadores, recorrer a grupos, cursos, né? Escolas, né? Assim, há outras pessoas para ajudar a gente a entender e abordar o texto do Lacan.
É, mas isso não estava sendo suficiente, vamos dizer, né, para eu conseguir, né, sei lá assim, vamos dizer, coordenar um grupo, né, por exemplo, a gente selecionava seminário, seminário um para não estava sendo possível para só cursos, participar de escola, não estava sendo suficiente para mim para abordar aquele texto. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre vendo comentadores mesmo, pesquisando em outros campos como as pessoas liam os textos, sei lá, no campo da filosofia. Aí eu cheguei, né, nessa discussão, né, assim, que é secular, assim, não é atual, né, é, que é desse tema, né, assim, dos métodos de leitura, né, que é que, que envolve a pergunta assim, como que a gente lê um texto, né? Como que a gente chega num texto, como que a gente lê, como que a gente interpreta, como que a gente aborda determinado texto. E aí eu fui encontrando alguns autores, né? Depois eu posso até passar para vocês, assim, do campo da filosofia, é, que eles vão demonstrando, né, assim, que textos complexos, né, textos complexos são textos filosóficos, textos científicos, é, podem ser outros textos da sociologia também, da antropologia, mas que são da psicanálise, mas textos que não são esses textos do dia a dia, né? Assim, um texto de literatura, uma reportagem no jornal, né? São textos, esses textos complexos, eles vão falando, né? Que exige estratégias muito específicas de leitura, exige métodos muito específicos de leitura. E métodos porque não existe um só, né? Existem vários que podem ser aplicados, combinados, a depender do texto, a depender do objetivo da pesquisa. É, e aí eu comecei aí eu comecei a entender, né, assim, que a dificuldade na leitura do Lacan, né, não estava só no texto em si, na complexidade do pensamento dele, né, ou também no estilo dele, né, de construção, do desenvolvimento ali do pensamento dele no texto, mas tinha a ver, no meu caso, né, com um problema de formação, né? Assim, eu não tinha uma formação teórica, metodológica, em como ler textos, né? Eu continuava tentando ler textos como eu lia textos no ensino médio, por exemplo. Como eu lia textos na faculdade, né? A gente senta, vai lendo, vai fazendo anotações, coloca citações, o que a gente pensou. Mas aí eu comecei a investigar, né? E esses autores vão mostrando que assim é, e eles falam isso, assim, na literatura tem isso, né? Assim, um movimento do estudante, né? Ou do leitor de acabar localizando a dificuldade na leitura de um texto em si mesmo, né? Como se fosse individualizando. Ah, é uma falha minha, eu não consigo, eu não tenho sei lá, as habilidades suficientes para entender esse texto do Lacan. Em contraposição, né? Outras pessoas têm, né? Os professores têm, os mestres têm. E eles vão localizando, assim, não se trata exatamente, não é de uma falha, de uma inabilidade da pessoa, mas é uma falta de um conhecimento teórico e metodológico de como fazer isso. Que algumas pessoas têm, né, dependendo da formação dela, do tipo de educação que ela teve, do acesso que ela teve, tem, é, às vezes aprendido de forma sistemática, às vezes não, né, foi sendo transmitido de um conhecimento o conhecimento tácito, assim, o conhecimento vai sendo transmitido na forma como os professores ou com quem ele vai, né, construindo ali o estudo dos textos, vai transmitindo, né, vai transmitindo um método ali na prática mesmo, assim, mesmo sem teorizar, ou pessoas que têm de fato um conhecimento sobre isso. Que é uma discussão muito comum na filosofia, né? Não me parece tão comum dentro da psicanálise, uma discussão muito comum na filosofia, como ler um texto desse ponto de vista metodológico. E aí eles vão localizando, né, assim, que a questão, né,
por exemplo, o Marco Sacchini na USP, assim, é um filósofo da USP, ele tem um livro sobre isso, ele tem um curso sobre isso, que ele vai dizendo que isso acontecia dentro da própria USP, assim, os estudantes chegavam para estudar filosofia, e a faculdade não os preparava para ler os textos filosóficos, como se eles já devessem, como eles sabiam ler, tinham aprendido a ler no ensino médio, então como já devessem saber. Mas ele vai dizendo isso, assim, não tem como se saber, tem que aprender a ler um texto filosófico, porque a organização do texto é, é, dentro da filosofia é muito específica. Então, para entender essa organização, não tem como você recorrer a essa forma de ler que você aprendeu no ensino médio. Aí eles criam um curso lá, ele tem um livro sobre isso. Então, é uma questão de aprender, né, teoricamente, como fazer essa leitura, teoricamente, metodologicamente. E isso foi, então, assim, acho que me permitindo um pouco mais, né? Não deixa de ser difícil, se torna muito mais trabalhoso, inclusive, né? Mas se torna muito mais proveitoso, porque aí você consegue, de fato, compreender o texto, compreender o pensamento do autor. E aí, com esse estudo desses métodos de leitura, assim, nesse campo da filosofia, né? Mais atuais, né? São métodos mais atuais, assim, por exemplo, né, sei lá, tem um método que vai te permitir, sei lá, localizar qual que é o tema do texto, qual que é o problema que o autor está trabalhando, qual que é a tese que ele tá tentando defender ali, quais as hipóteses que ele usa, quais os argumentos que ele usa, é, com quem ele está dialogando, né, no momento, qual que é o contexto histórico, quais são as ideias que estão circulando em torno ali desse autor naquele momento, com quem que ele está dialogando, quais outros autores ele está dialogando, quem ele está alinhado com o pensamento, quem ele está criticando, identificar também contradições no texto, problemas no texto, avaliar se de fato o autor consegue, né, sustentar a tese que ele está defendendo. Isso é um método de leitura, né? Assim, uma forma de você chegar no texto e tentar localizar isso. Existem vários métodos, esse é um método, né? Que é o método voltado para entender o texto, né? Entender o que o autor está propondo, está discutindo. E a partir desse movimento assim, de entender os métodos de leitura, né? E trabalhando com os seminários do Lacan, eu comecei a me deparar com citações do Lacan, né, que me pareciam, né, que ele estava se referindo a métodos de leitura. Quer ver? Vou mostrar uma citação, por exemplo, que eu lembro que assim, que uma das citações, né, eu tenho várias citações que eu fui anotando, é, vou compartilhar com vocês. É, eu vou trazer as citações hoje mais como uma ilustração, mas depois a gente vai trabalhando elas mais detidamente. É, vocês conseguem ler? Vocês conseguem ler ou está muito pequeno? Posso aumentar aqui. Acho que pode aumentar um pouquinho. Agora melhorou. Dá para ler? Dá sim, dá. Tá. Por exemplo, né, essa citação aqui. Essa aqui, né, que está naquele livro dele, no Simbólico Imaginário Real, de 8 de julho, que é uma conferência de 1953, de abertura lá, assim, né, assim, de lançamento, vamos dizer, da escola, né, da nova sociedade de psicanálise, que eles fundam, rompendo ali com a DAI. Ele vai falar, com efeito, creio que o retorno aos textos freudianos, que são objeto do meu ensino há anos, proporcionou-me, ou melhor, proporcionou a todos nós que trabalhamos a ideia cada vez mais clara de que não há apreensão mais completa da realidade que a feita pela experiência freudiana.
e que não podemos deixar de retornar às fontes e aprender esses textos em todos os sentidos. Essa citação me chamou muita atenção na época, né? E faz uma referência a esse retorno ao Freud, né? Mas ele é muito específico, isso vai aparecer em outros momentos, né? Que é um retorno aos textos freudianos, né? Um retorno às fontes para aprender esses textos em todos os sentidos. Depois eu posso trazer outras citações que estão articuladas a essa, né? Mas eu fui percebendo que ele vai fazendo uma proposição de um retorno ao Freud, onde se toma o texto do Freud como um objeto de estudo. Naquele momento, né, acho que assim, essa ideia do retornar às fontes era uma ideia que estava circulando no meio psicanalítico, no meio psicanalítico não, no meio filosófico e teológico. Alguns anos antes, teve um movimento de retorno às fontes dos textos teológicos, né? Lá numa universidade, né, dois teólogos, né, começaram a fazer um movimento de retomar determinados textos cristãos, por exemplo, Agostinho, propondo uma outra perspectiva de leitura, porque eles não estavam satisfeitos nem com a tradução, nem com a forma como os textos estavam sendo lidos, estavam sendo interpretados. Então, eles fazem uma proposta de um retorno às fontes. Então, esse retorno ao Freud, né, esse retorno né, não é uma invenção do Lacan. Né, assim, pelo que eu tenho pesquisado, assim, já estava presente, já estava circulando há muitos anos antes, essa ideia do retorno a. Então, tem um retorno aos textos filosóficos, propondo uma leitura diferente. Então, recorrendo a uma estratégia de leitura diferente, né? Adotando uma postura diferente, metodológica e teórica em relação aos textos. E aí eu fui vendo também que esse retorno a também aparecia no campo da filosofia. Então, os filósofos também retomando textos, né? Filosofia alemã, por exemplo, propondo outras traduções e propondo outro tipo de leitura, né? Criando uma outra estratégia de ler, de compreensão daquele texto. O Foucault, né? Eu posso trazer depois a citação do Foucault. Ele faz um longo comentário naquele texto que é um autor, né? Explicando, tentando dar uma elaborada no que seria esse retorno a. E o Lacan tá lá e fala, nossa, é exatamente isso que eu faço. Que é um retorno ao texto, né? Tentando adotar uma outra estratégia, uma outra perspectiva, né? Ou o Lacan tá falando, uma outra orientação de estudo sobre aquele texto. Que não a que já está sendo feita no campo, por considerar que aquela leitura não está, vamos dizer assim, condizente, né, com o espírito ali do pensamento do autor. E tanto o Foucault quanto o Lacan vão situar isso. Assim, é um retorno com o trabalho com o texto, né? Então, assim, de aprender todos os sentidos do texto, né, os diversos sentidos que são produzidos nesse texto. Então começou a aparecer para mim assim, né? Assim, que é uma coisa que parece que é óbvia, assim, a gente né? Assim, as pessoas, os autores já estudam isso, já falam desse retorno aos textos do Freud, essa nova leitura que o Lacan propõe, né? Mas foi aparecendo para mim na leitura dele, né? Que essa leitura tinha um método, né? Que essa leitura era partia da proposta de uma nova forma de abordar o texto. Quer ver? Tem uma outra citação do Lacan aqui. Por exemplo, aqui ele vai falar um pouco disso, né? Aqui é do seminário 1, da aula 10, onde eles estão trabalhando lá com o político, aquele texto da negação, né? Aí o Lacan fala aqui, por exemplo, esse escrito manifesta uma vez o valor fundamental de todos os escritos de Freud. Cada palavra merece ser medida pela sua incidência precisa, seu acento, sua vez particular merece ser inserida na mais rigorosa análise lógica. Uma análise lógica de um texto
é uma análise metodológica de um texto. Então, assim, fazer uma análise lógica de um texto é fazer uma análise a partir de determinada estratégia. Então, isso é método. Fazer análise lógica de um texto é um método. E aí ele propõe uma diferenciação. É nisso que se diferencia, né, dos mesmos termos agrupados, mais ou menos vagamente por discípulos, para quem a apreensão dos problemas foi de segunda mão, se é que se pode dizer, e nunca plenamente elaborado, de onde resulta essa degradação da teoria analítica que se manifesta incessantemente nas suas hesitações. Ele vai falar isso agora, vai falar em outros momentos também. Ele vai fazer ele vai fazer uma diferenciação, assim, do método que ele utiliza, a análise lógica, que vai aparecer em outros momentos, e do método que os psicanalistas utilizavam, que ele achava que eles ficavam Lacan dizia que eles agrupavam os elementos, os termos de uma forma vaga, que eles abordavam os problemas da psicanálise ou os conceitos do Freud de segunda mão. Ele vai falar isso no Função e Campo também. Segunda mão ler o Freud a partir de um comentador. Então, assim, um comentador, ele vai falar, Marie Bonaparte faz um comentário sobre o tema da pulsão e do instinto em Freud. Aí um outro autor vai lá, pega isso que a Marie Bonaparte fez, como se isso fosse de fato o que o Freud disse. Isso é uma leitura de segunda mão. Então é assim, tomar o que um comentador fala sobre um autor, sobre o Lacan, como se de fato aquilo dissesse sobre o pensamento do Lacan. E o que ele vai demonstrar que não. É uma construção o que o autor fez sobre o texto do Freud. É uma construção realizada a partir de determinados princípios metodológicos. Ele vai falar isso em outros momentos, né? Tudo isso a gente vai voltar bem detalhadamente, só estou tentando colocar como a questão foi surgindo para mim, né? E aí ele vai falar em outros momentos. É nisso que o método dos comentários se revela fecundo. Esse método dos comentários também vai aparecer várias vezes, esse tema dos métodos, vai aparecer na Coisa Freudiana, ele falando desse método, da disciplina do comentário, de como dessa técnica, né, dessa estratégia, desse método, e dos efeitos que ele tem na abordagem do texto do Freud. Peraí, tem gente entrando aqui, deixa eu só por isso. Só mais uma passagem, que é essa, também do seminário 1 da aula 17. Ele vai falar, para permitir a vocês se orientarem através das ambiguidades que se renovam a cada passo na literatura analítica e de que eu penso, vocês se aperceberam. Há mais de um método. Então, assim, começou a aparecer para mim, né, na leitura do texto dele, né, vou interromper aqui, depois eu volto. Começou a aparecer para mim, né, assim, no texto do Lacan, né, assim, os termos, né, texto, método, às vezes ele fala abordagem, e aí eu fui, né, localizando essas passagens assim, que ele vai falando dos métodos, né, são mais de um método, e ele vai citar autores também, depois eu trago para vocês, né, de onde ele retira, né, essa ideia dessa leitura metódica, né. Então foi aparecendo para mim, né, que o Lacan tinha um método, né, para abordar o texto do Freud. Não só para abordar o texto do Freud, abordar o texto dos filósofos, realizar crítica dos textos dos psicanalistas. Só que aqui no grupo a gente vai focar na abordagem que ele faz do texto do Freud, né, que já é muita coisa. A princípio nos primeiros seminários. No seminário 1 e 2, e alguns textos dos escritos, dos outros escritos, e uma entrevista que ele dá para o Paulo Caruso. Então eu fui vendo que o Lacan tinha traz em vários momentos esse tema do método, não traz de uma forma sistematizada, assim, não tem um texto sobre, não tem
não tem uma aula de um seminário sobre, né? Porque às vezes parece que ele pressupõe que as pessoas já sabem, né? Que existem vários métodos, que existem várias formas de se ler um texto. Não sei se é porque, por exemplo, ele tava falando com filósofos, né? Assim, ele estava falando, ele dava o seminário dentro de universidades, né? Então, assim, então, assim, uma das minhas hipóteses assim, é que não está muito tematizado, não está tematizado ali, né, na presença, não tem um seminário, um texto sobre isso, porque eu acho que ele já pressupunha que as pessoas que o escutavam, né, já sabiam, né, que existiam vários métodos, já tinham um conhecimento metodológico sobre a leitura, né, dos textos. E aí eu fui percebendo, então, assim, que ele tinha vários métodos, que ele tem métodos, né, na abordagem do texto, e que ele tem posições muito claras em relação à função do método na abordagem de um texto. Mas fui percebendo também, né? E aí eu acho que é um ponto também que vocês, né, assim, participando dessa pesquisa comigo também vão podendo me ajudar, né? Que aí eu fui tentar fazer uma revisão bibliográfica, né, sobre o tema dos métodos de leitura em Lacan, né? E também não aparece assim de forma sistematizada. Embora a gente possa encontrar em autores, né, assim, que vão de alguma maneira dar uma notícia, assim, né, de como Lacan lia o Freud, né? Tem aquele livro dos Zafiropoulos, né, que ele vai falar, o Lacan releu Freud a partir de uma perspectiva estruturalista muito ligado à perspectiva do Levi-Strauss, por exemplo. Então, assim, mas não tinha uma sistematização, né, uma sistematização desse assunto, assim, dos métodos de leitura em Lacan. Acho que porque Lacan, de fato, não sistematiza isso, né, não apresenta isso de forma sistematizada. Então, né, parece esparso na obra, então talvez não é difícil mesmo, é um trabalho difícil mesmo, assim, de localizar, que não é óbvio, não é claro, aparece falando de várias maneiras, às vezes ele faz alusão, mas ele não explica direito. Então, acho que é difícil mesmo, assim, tematizar. Assim. Então, eu estou fazendo um trabalho de recolhimento de citações e vendo o que se repete, articulando, recuperando outros autores que ele cita para reconstruir isso. Mas é um trabalho de reconstrução, né? Então, aí, né, com isso, eu cheguei à ideia de que, assim, então isso era um problema dentro um problema de pesquisa, vamos dizer assim. Era um problema dentro do programa de investigação do Lacan. Um problema no sentido, assim, ele estava preocupado com isso. Ele estava atento para isso. Com o método que os outros canalistas utilizavam, com os métodos que ele utilizava, com os efeitos que esses métodos tinham, né? Sobre os resultados das pesquisas, né, baseadas no texto do Freud. E eu acho que isso é um ponto importante, que eu acho que todo esse semestre, né, assim, tem 8 encontros, vai ser para construir esse problema. Assim, todo esse semestre a gente vai construir, né, a minha proposta é construir, né, de forma mais clara, né, de forma clara, que isso era um problema com o qual Lacan estava preocupado, do qual ele se ocupava. Porque não me parece que é um problema no campo, de forma geral, né? O estudo desses métodos do Lacan. E conforme eu fui estudando, né, eu fui percebendo que assim os métodos de leitura para o Lacan têm um papel elementar, né? Eu estou falando assim, estou trazendo as minhas hipóteses, né? Com o tempo a gente vai poder discutir, questionar, ver se são válidos ou não. Mas o que eu fui percebendo agora, assim, que os métodos de leitura para o Lacan têm um papel elementar, indispensável, fundamental para que ele possa desenvolver
avançar com o programa de investigação dele, pelo menos aí nesses seminários que eu vou trabalhar, né? E por que, assim, tem um papel elementar? Porque para o Lacan, o método que você elege para ler um texto condiciona antecipadamente que tipo de resultado você vai obter dessa leitura. O método que você elege vai determinar a interpretação que você tem do texto, as elaborações que você faz a partir do texto, não só o entendimento do texto em si, né? Mas o que você pode extrair do texto, e os rumos que a sua pesquisa os rumos que a sua pesquisa vai tomar. Então, o método para Lacan, ele tem esse papel elementar de decidir como o pesquisador vai compreender aquele texto. Então, se um pesquisador aborda o texto, ou um conjunto de textos do Freud, recorrendo a determinados princípios teóricos, determinadas estratégias de leitura, aquilo já, de antemão, né, já direciona ele, né, determinadas chaves de leitura, hipóteses, já direciona ele para um caminho. Assim, como se, a priori, o caminho já tá condicionado, né? Em certa medida, já está condicionado numa certa lógica. Se você escolhe outro, você vai chegar em outro resultado, né? Então, quer ver? Vou trazer uma citação aqui que eu acho que demonstra essa posição do Lacan. Tem essa dá para pensar, mas tem uma que eu acho boa, que ele fala claramente assim. Quer ver? Depois essa aqui também é boa. Aqui. Esse é do seminário 2, né? Ele está fazendo um comentário sobre o método do Hartmann. Ele fala assim: encontra-se de autoria de Hartmann, né, que era um psicanalista lá, um eminente psicanalista da psicologia do ego. Encontra-se de autoria de Hartmann essa confissão assaz cândida, segundo a qual as concepções de Freud não concordam, no final das contas, assim tão bem entre si, que precisam ser sincronizadas. São justamente os efeitos dessa sincronização do pensamento de Freud que tornam necessária uma volta aos textos. Na verdade, ela parece ter uma lastimável ressonância de um botar nos eixos. Vou primeiro comentar essa primeira parte. Isso pode ser considerado um método de leitura. Sincronização do pensamento de um autor. Então, você parte do pressuposto, né? Assim, primeiro tem essa análise do Hartmann de que as concepções do Freud não concordam. Então Freud tem lá conceitos, tem teses, tem ideias, né? Que não estão em concordância, que são contraditórias, né? Que não apontam na mesma direção, né? Que uma pode contradizer a outra, anular a outra até, né? Ou colocar em xeque as ideias. Então, como que o Hartmann se propõe a tratar disso? Então, assim, qual é a estratégia, né? Qual é o método que ele pretende usar para que ele aborda o texto, na perspectiva do Lacan, né? Sincronizando o pensamento do Freud. Sincronizando, nesse caso, significa apagar as partes que não concordam. Como se cria um todo homogêneo. Todo homogêneo, um todo coerente. Essa é uma forma de ler. Você pegar um texto de um autor, ou vários textos de um autor, perceber que ali tem contradições, tem pontos que não concordam, e sincronizar isso, transformar em algo coerente, apagando as contradições. Para o Lacan, né, isso não era uma forma interessante de se abordar o texto do Freud. Porque isso produzia esse efeito de ficar botando nos eixos.
botar no eixo um pensamento do autor que não está no eixo, né? Como nenhum pensamento, nenhum autor, se você for ler ele na obra completa, assim, né? Especialmente os autores tipo Freud, Lacan, que já a obra já está feita, né? Assim, está completa porque a pessoa morreu, não está produzindo mais. Elas vão ser assim cheias de contradições, né? Vão ter muitas contradições, vão ter muitas coisas que não concordam. O autor não consegue fazer uma linha de raciocínio de pesquisa linear, né? Pode ter algo que é linear, mas vão ter contradições. Então ele critica isso. Não, esse método não serve, né? Assim, não tá surtindo efeitos interessantes. E aí ele vai dizer, né, assim, para nós, não se trata de sincronizar as diferentes etapas do pensamento do Freud, nem sequer de pô-las em concordância. Trata-se de ver a que dificuldade única e constante respondia o progresso desse pensamento, constituído pelas contradições de suas diferentes etapas. Trata-se, através da sucessão de antinomias que esse pensamento continua nos apresentando, dentro de cada uma dessas etapas e entre si, de defrontarmos com o que constitui propriamente o objeto de nossa experiência. Então, ele vai propor um outro método de leitura, que seria, né, em linhas gerais, também vai aparecer em outros momentos. Estou comentando aqui, mas também, como eu já li outras partes, eu estou fazendo uma elaboração. Então, Lacan também reconhecia que no texto do Freud tinha contradições, tinha coisas que não se encaixavam, tinha coisas que não concordavam, né? E o Lacan pensava os textos do Freud como etapas, né? Assim, o pensamento do Freud. Então tem uma etapa X, uma etapa Y, uma etapa Z, né? Às vezes ele divide em várias etapas do pensamento do Freud, sendo que essas etapas não estavam em concordância. Elas eram muitas vezes elas eram contraditórias, elas apresentavam não inteiramente contraditórias, né, como um todo, mas elas apresentavam contradições internas quando comparadas uma a outra. Mas para ele a ideia não era apagar as contradições, mas acompanhar como o progresso do pensamento do Freud vai se dando a cada uma dessas etapas, considerando as contradições. Isso vai ser importante, né, no método dele, porque ele vai propor tratamento para as contradições, né? A gente não vai entrar nisso agora, né? Mas ele vai propor tratamento para essas contradições. O tratamento não é apagar, não é botar no eixo, né? É problematizar, é criticar, é tentar demonstrar essa contradição, né? É propor uma outra solução ali, uma solução teórica, né, para a contradição que aparece. Então, eu acho que aí vai ficando, aí fica claro assim. Então, tudo isso para falar assim. Então, o Lacan tinha clareza que existiam vários métodos, que um método era elementar numa pesquisa, porque ela decide, né, como você vai abordar o texto. O texto é o mesmo. A gente poderia até pensar que eles conseguiam localizar até as contradições, mas o tratamento é outro. Então, o resultado da pesquisa vai ser outro. Então, a eleição que um pesquisador faz na hora de abordar um texto ou um conjunto de textos vai determinar como ele vai ler, como ele vai interpretar, como ele vai se posicionar e os resultados da pesquisa. Porque só nessa frase, só nessa parte, assim, já tem muitas indicações metodológicas, né? Pensar o pensamento em etapas, destacar as contradições, não apagar as contradições, colocar essas etapas em relação, oferecer um tratamento que não seja de sincronização, de apagamento das contradições, tudo isso são indicações metodológicas. Tudo isso são princípios metodológicos. Que não, né, assim, não é exatamente algo, não é algo que o Lacan inventou sozinho, né? Acho que isso também é importante de dizer, assim. A gente vai ver em alguns momentos, mas está em referência, assim, está em referência a um universo da discussão dos métodos de leitura que passa por autores da filosofia, né, judaica, por exemplo, Maimônides, o Spinoza,
Lendo essa parte aqui, me remete também ao método de leitura que a gente vai trabalhar do Poiré. O Poiré, né, no texto que a gente vai trabalhar, ele fala isso, assim, ele está fazendo uma crítica, o Poiré ele faz uma crítica à maneira como os historiadores da filosofia liam, né, liam, interpretavam e construíam a história, por exemplo, da física, história científica, a história da física, que eles construíam como algo linear, como assim, uma descoberta levou a outra descoberta, que levou a outra descoberta, que levou a outra descoberta. O Poiré vai falar, não, 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 não. É a mesma coisa, é tentar criar uma sincronização, uma coisa linear. O Poiré fala, não, 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 não. Assim, esse tipo de pesquisa não produz efeito interessante, porque apaga as contradições, apaga as dificuldades, apaga como os problemas foram sendo tratados, como o progresso foi realmente sendo feito, que foi aos trancos e barrancos, indo e vindo. E aí ele vai propor um outro tipo de. Ele usa um outro método de leitura. Que aí sabe, faz uma, assim, alude a isso que o Lacan está utilizando, que é de localizar as contradições, as dificuldades, os problemas. Aí ele vai mostrando os físicos, como eles se metiam os pés pelas mãos, faziam teorizações e não conseguiam produzir experimentos, ou faziam experimentos dizendo que estava comprovando a teoria, mas não estava nada. Então, assim, ele vai mostrando como os embaraços, né, das descobertas científicas. E eu acho que o Lacan também, de alguma maneira, ele faz isso com Freud. Ele vai tentando lidar com os embaraços da pesquisa do Freud. Né, como todo pesquisador, né, se embaraça nas pesquisas, né? Assim, então, assim, só para falar, então, voltando, assim, de novo, assim, como o método, a forma como o autor lê, né, determina os resultados, determina a possibilidade da pesquisa acontecer, como que o texto vai ser interpretado e os resultados da pesquisa. Isso vai aparecer no Lacan, isso vai aparecer no Poiré, a gente vai ver que isso aparece no Thomas Kuhn, também quero trabalhar um texto do Thomas Kuhn, que é muito claro, muito evidente, e tem um texto do Lévi-Strauss também, que eu acho que a gente vai trabalhar, que também ele está propondo uma outra leitura de uma cultura indígena, uma leitura que não uma leitura ocidental, assim, uma leitura assim, pela uma análise da lógica interna ali da cultura, né? Tudo isso para conseguir, assim, que esse vai ser o objetivo do semestre, né? Mostrar como isso é um problema no Lacan, esse problema do método. Quero reforçar isso, avançar nisso e construir isso de uma forma clara, né? Assim, de forma fundamentada, né? Para que a pesquisa possa avançar depois. E mostrar que isso não era uma preocupação só do Lacan. Era uma preocupação de outros autores anteriores ao Lacan, de outros campos, né? De pesquisa, né? De investigação. Então, assim, então eu fui me deparando, estou contando um pouco da história. Então, assim, eu fui me deparando, então, da importância que tem esse tema para o Lacan, da importância que tem a utilização dos métodos, né? Então, uma delas, né, que eu falei assim, então é elementar no programa de investigação dele os métodos de leitura. É decisivo, né? Foi decisivo para ele, né? Assim, foi decisivo para ele poder construir o pensamento dele, tal como ele construiu. E aí, de novo, um problema, né? Assim, pensando no campo, assim. Aí eu fico pensando, mas por que a gente não estuda isso, né? Por que a gente não pensa, né? Não tem uma investigação, né? Que busca sistematizar qual que é esse método, né? Ou quais são os métodos? Porque eu tenho visto também que não parece que é um só, né? E quais são esses métodos que ele utiliza, né? E aí, de novo, assim, por isso essa pesquisa, né? E é interessante também, assim, que a gente trabalha em psicanálise, quando a gente vai fazer pesquisa, com texto. A gente trabalha com outra coisa, a gente não faz pesquisa experimental, a gente não vai para o laboratório. Então, tudo os lacanianos, especialmente, é tudo um trabalho com texto. Nosso objeto de estudo é texto.
mesmo que a gente vai estudar um caso, fazer uma pesquisa sobre um caso, a gente vai transformar aquilo num texto. E mesmo dentro dessa perspectiva lacaniana, a fala do próprio paciente, né, se a gente for pensar dentro do texto do Lacan, é tomada como um texto, né? Então, se o nosso objeto, né, de estudo é um texto, né, sempre um texto, um conjunto de textos, né, seja textos teóricos, textos ou casos, né, porque, vem a questão assim, por que a gente não estuda? Por que a gente não estuda métodos de como abordar um texto? Por que esse tema não aparece? Ou aparece assim, né, de forma muito discreta. Não é que não aparece, mas aparece assim, de uma forma muito discreta, né? Porque eu não acho que a experiência que eu tive, né? Vocês podem me dizer, a experiência que eu tive nesse comecinho que eu falei, né, dessas dificuldades com o texto do Lacan, seja individual, né, minha. Nas escolas de psicanálise, a gente não fica estudando os métodos, né? Não só os métodos que o Lacan empregava para ler o Freud, mas também os métodos que a gente poderia recorrer para ler o Lacan, né? Então, assim, então me parece que dentro da psicanálise, né, assim, eu acho que é um assunto, né, assim, que eu acho que vale a pena a gente se debruçar, vale a pena a gente investigar, né? Depois tem um outro texto que a gente vai trabalhar, que eu vou trazer, que é um texto do Dunker, que é, é o único autor, assim, que eu achei, né? É isso, assim, claro que eu posso ter me equivocado, né? Minha pesquisa não ter sido tão eficiente, né? Então, se alguém tiver outra referência, outro texto, né? Tiver, assim, elementos que também possam contradizer, assim, as coisas que eu estou trazendo, também é bom, que ajuda a avançar. Mas tem um texto do Dunker, né? Eu nunca lembro o nome de texto, gente. Nossa, eu nunca lembro o nome de texto, o nome de autor, depois eu passo. Num livro dele, que é sobre análise de discurso, que ele escreveu com outros autores, tem um capítulo, assim, que ele vai falar dos métodos de leitura do Lacan. Vai falar o tanto que, embora tenha alguma investigação, né, sobre isso, é incipiente, não se retoma, não se tem um desenvolvimento teórico, uma investigação sistematizada no campo sobre as estratégias que o Lacan usou na pesquisa dele, né, essa dimensão metodológica do programa de investigação dele, que não se tem, né, na nossa formação, né, de psicanalista, esse debate, essa investigação de forma sistematizada, os efeitos que isso produz, tanto nas dificuldades de ler o Lacan, ou de ler de forma muito equivocada. Então, assim, ele é o único autor, assim, que eu consegui recuperar até agora, que, vamos dizer assim, enfrenta sabe? Tá de frente, assim, com essa problemática, né? Pelo menos nesses termos que eu tô colocando. Então, assim, então eu fui percebendo que isso é um problema, né? Dentro do ensino do Lacan, o Lacan tá ocupado com isso. Então, assim, ele está atento às discussões do método, tem vários métodos. Ele localiza, né, dentro do programa de investigação dele, essa importância do método e que determina os resultados da pesquisa. Eu acho que só isso, né, assim, já valeria, já vale a pena, assim, já valeria a pena, né, uma pesquisa, né? É, Tem outra citação, né? Ele vai fazendo várias indicações metodológicas, depois a gente vai tirar, né? Mas eu só queria fazer mais uma citação, né? Que de alguma maneira, assim, eu estou usando ela como justificativa também para a pesquisa. Quer ver? Hum, Tem duas citações, na verdade. Eu vou ler essa, depois eu leio outra. Essa citação, ela tá na entrevista que o Lacan, Foucault, Lacan e o Lévi-Strauss dão para o Paulo Caruso, 69.
o entrevistador pergunta para ele o que é isso, né? Esse negócio de retorno a Freud, né? Aí ele explica, né? Meu retorno a Freud significa simplesmente que os leitores se preocupem em saber o que Freud quer dizer. E a primeira condição para isso é o que leia com seriedade. E não basta, porque uma boa parte da educação secundária e superior consiste em impedir que as pessoas saibam ler. É necessário todo um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Então, de novo, o que eu tinha falado, o retorno a Freud é um retorno ao texto, a partir de uma outra estratégia, né, metodológica. E aí ele fala, tentar saber o que Freud quis dizer, né, ler com seriedade, né, assim, isso parece uma forma meio genérica, assim, né? Depois a gente vai desenvolver o que pode significar isso, mas assim, mas ler o Freud, né? Assim, entender o que ele quer dizer com seriedade, só não é suficiente. É um pouco ele está dizendo isso, assim, porque o tipo de leitura que a gente faz, né? Na época, o tipo de leitura que se fazia na época, na visão dele, né? Não era uma leitura adequada. E eu achei muito interessante, né? Ele fala da educação secundária e superior, que é justamente isso que eu estava falando, né? Da questão da minha formação, e também que eu vejo os autores da filosofia, né? Criticando, né? É, e discutindo. Então ele vai dizer que assim, não basta ler, né? Assim, é preciso querer saber o que o Freud quer dizer, é preciso ler com seriedade, é, mas não basta, assim, né? Se você não tem uma formação para isso. Aí ele vai dizer, há que reconhecê-lo antes, que antes não se sabia fazer outra coisa. Antes ele está falando, tipo, no campo filosófico, no campo acadêmico, né? Que essa preocupação com a leitura é muito importante, né? Em algum momento, né? Acho que esse semestre não vai dar tempo. Se a gente for trabalhar com o texto do Maimonides e do Spinoza, a gente vai ver o tanto que assim era uma preocupação de como ler. Assim. Há que reconhecê-lo antes, né? Não se sabia fazer outra coisa, mas ao menos se fazia bem, né? Ler. No entanto, atualmente, tão pouco podemos dizer que sabemos fazer outras coisas, né? A gente não sabe ler, naquela época eles não sabiam ler, mas não sabiam fazer outra coisa. Embora estejamos convencidos disso. Não basta falar de método experimental para saber praticá-lo. Então não basta falar de leitura se você não sabe praticar. Não basta falar de método experimental, né, de pesquisa, por exemplo, se você não sabe como colocar ele em prática, como fazer ele operar. Então é isso, não basta falar em ler, em como ler, se você não sabe como praticá-lo. Então tem essa dimensão metodológica técnica, né, que é extremamente importante na abordagem do texto. Que não tem a ver só com princípios, tem a ver com princípios teóricos, mas tem a ver também como você lê o texto, como se organiza, sistematiza, destaca, desenvolve, critica, né? Uma parte técnica. E tem uma parte braçal mesmo de fazer isso, né? Assim, que é de ficar separando partes, separando texto, separando conceitos, comparando determinadas partes do texto, pegando trechos de outros autores e trechos e comparando, assim, então a parte que ela é braçal, né, no trabalho com método, né, tanto que os autores, inclusive, que diz que você tem que, para se ler um texto, você precisa de papel, você precisa de caneta, você precisa de lápis, você precisa anotar, você precisa ter um sistema de organização ali do texto, onde você anota tese, problema, argumento. Não sei se aqui acho que a gente não vai conseguir entrar nisso, né, assim. Mas tem um trabalho braçal ali, assim, de como abordar um texto. Então ele fala, né? Considerando isso, né? Saber ler aí vem o método dele. Saber ler um texto e compreender o que ele quer dizer, dar-se conta de que modo, ou seja, como, né? De que modo está escrito, no sentido musical, em qual registro, implica muitas outras coisas e, sobretudo, penetrar na lógica interna do texto em questão. Aí a gente retoma aquela ideia da análise lógica, né? Então, saber ler um texto e compreender, né? Aí é uma outra estratégia muito boa. Você tem que entender como que esse texto está escrito, como que ele está organizado internamente. E aí organização não significa coerência, né? Significa os problemas, as contradições,
as dificuldades, os limites ali da elaboração, a análise dos argumentos, se aquele argumento é válido mesmo, se o autor consegue desenvolver o que ele desenvolve, se o que ele está propondo de fato é um problema ou não é, se a solução que ele dá para o problema é uma solução válida, né? Se trata de um gênero de crítica que não sou o único que a pratica de uma maneira específica. Basta abrir um livro de Lévi-Strauss para se dar conta disso. Entende? Então, assim, não é só ele. Então, assim, tem um movimento, né? Que ainda também é uma parte da pesquisa que eu vou ter que fazer, assim. Mas tem um movimento ali naquele momento histórico dessa preocupação de como ler. E não é só o Lacan que está preocupado com isso e lidando com isso. E não é só no texto do Lacan que a gente vai ver essa preocupação com o método e a exposição de métodos de leitura, de abordagem de textos. Lévi-Strauss e Poiré também, né? Nessa mesma época, mas em outro lugar, né, que não em Paris, a gente tem também o Thomas Kuhn, né? E tenho certeza que se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar outros autores. Mas naquele momento histórico ali, francês, entre os intelectuais, os acadêmicos, né? Isso era uma preocupação. Tanto que você vai na Sociedade de Filosofia da época, que o Lacan já falou, já deu conferência, participava. O tema de como ler um texto histórico também era central na discussão. Então, assim, é um problema do Lacan, mas era um problema ali da época, né, do momento também. E aí ele vai dizer que a melhor maneira de praticar a crítica sobre textos metodológicos ou sistemáticos, como o do Freud, é aplicar ao texto em questão o método crítico que o mesmo preconiza. Porque para ele, né, tem uma certa estratégia metodológica aí, que é você tentar recompor o método que o autor, o Freud no caso, as estratégias metodológicas, né, os princípios metodológicos que ele utilizou para construir o pensamento dele, e depois voltar isso para o autor, ler ele a partir dessa reconstrução. Que é isso que ele fala. Assim, ao aplicar a crítica freudiana aos textos de Freud, se chega a descobrir muitas coisas. Então, assim, você recupera essa dimensão metodológica, né, da construção do pensamento do autor, e vai depois utilizar isso como uma forma como princípios para ler o próprio autor. Isso vai aparecer também aí de uma forma até com referências, quer ver? É a última citação que eu vou trazer. Aqui. Seminário 2, 9 de fevereiro. Que essa é a mesma lógica ali do que ele está trazendo em 69. Né? Isso mostra, né? De 55 para 69, ele mantém o mesmo método. Né? Pelo menos uma parte do método se mantém. Aplicar a uma obra os princípios que ela fornece para a sua construção é uma lei fundamental de toda a crítica sadia. Tratem, por exemplo, de entender Spinoza segundo os princípios que ele próprio fornece como os mais válidos para a conduta do pensamento, para a reforma do entendimento. Outro exemplo, Maimônides, personagem que também nos fornece certas chaves para o mundo. Há dentro de sua obra advertências expressas como a maneira de conduzir a pesquisa. Aplicá-los à própria obra de Maimônides permite-nos entender o que ele quis dizer, a ideia do que o autor quis dizer, né? Aqui é o Maimônides, mas ele fala do Freud, né? O que o Freud quis dizer? Logo, trata-se de uma lei de aplicação absolutamente geral que nos impele a ler Freud, procurando aplicar a sua própria obra às regras de compreensão, de entendimento que ela explica. Então, para o Lacan, o movimento esse movimento de querer saber o que o autor disse, né? Em relação a como ele constrói o pensamento. Então, para ele, assim, o trabalho, né, que ele diz que faz, né? Também isso vai ser um outro momento da pesquisa, vai ver se ele faz mesmo, né? O que ele está propondo então, assim, né? Que é uma lei de aplicação geral, né? Fundamental, então, assim, é elementar, né? E ele diz que ele faz isso. Recuperar as regras, né, de compreensão de entendimento que o próprio texto do Freud explica, né? Assim, quais as estratégias de construção do pensamento, quais os princípios, né, que ele está abordando lá, quais os problemas, quais as teses, em diálogo com quem é que ele está fazendo isso, como ele constrói esse pensamento, que tipo de método ele usa para ler esses autores e para construir aquilo que ele
o desenvolvimento ali da pesquisa dele. Né? A partir de que perspectiva o Freud está lendo tal coisa, né? Influenciado por quem? Recuperando isso, você pega e volta para o Freud para ler ele nessa chave. Só assim você vai conseguir entender o que ele quis dizer. Depois a gente vai ver no Kuhn, o Kuhn vai falar disso, né? De um problema na física, né? Na física, na filosofia, de ficar lendo autores de maneira anacrônica, né? Tipo, por exemplo, ele está criticando assim, uma leitura que os filósofos do século XVIII, uma crítica à forma como os filósofos do século XVIII, inclusive Descartes, liam o Aristóteles, que ele vai dizer assim, tinha um equívoco na leitura dessa galera do Aristóteles, porque eles estavam tentando entender o pensamento do Aristóteles, né? E como ele desenvolvia, né, assim, o pensamento dele sobre a física a partir dos referenciais do século XVIII. Está errado. Porque é óbvio que você não vai compreender. Tem que voltar, ele fala, você tem que botar um chapéu pensante, voltar e tentar pensar como os filósofos da época pensavam. Como os filósofos pensavam naquele momento histórico, como Aristóteles pensava. Só assim você vai conseguir entender. E aí, a partir desse entendimento, você pode fazer uma crítica, né? Você pode desenvolver a crítica. Então, aí, né, assim, aí, acho que para mim isso volta como retorno. Isso justifica essa pesquisa para mim, porque assim, então, o trabalho todo, né, vai ser de reconstrução, né, uma pesquisa assim, não tem fim, né, mas de reconstrução dos métodos de leitura que o Lacan utilizava para abordar o texto do Freud, né, e como isso se articula os resultados da pesquisa dele, né, fazer esse mapeamento, essa sistematização, né, essa construção teórica disso, para isso se tornar depois, né, para a gente, né, o método de aí reler o Lacan, né, ler o Lacan. Ou seja, é aplicar o que ele está dizendo a ele mesmo. Então isso, né, isso é um trabalho longuíssimo, né, assim, né, mas no horizonte esse é o horizonte, né, da pesquisa. Mas nesse semestre, assim, a gente vai ficar centrado, né, em demonstrar, né, em deixar claro, né, como isso era um problema, né, como isso é um problema para o Lacan, para outros autores, né, e como tem que ser um problema para a gente, né, a gente está se propondo a pesquisar, a ler, né, esse tipo de texto, né, como diz, textos sistemáticos e metodológicos, né. Bem, o que eu tinha pensado para hoje é isso, né? Aí depois nos outros encontros a gente tem encontros que eu vou conseguir mandar texto, tem encontros que não, porque aí você vê que são citações, eu tenho que ir construindo, né? Mas quando tiver texto eu mando, né? Para leitura antecipada, para a gente poder discutir. E é isso, assim. Eu queria o que vocês acham, quais são as impressões de vocês, tem algum comentário? Alguém tem estudado isso, já estudou? Não sei, assim, alguma crítica? Pode ser só impressão mesmo, assim, não precisa só falar o que achou, né? Se fez pensar em alguma coisa. Oi, Gabriel. Quer falar, Marcelo? Vão levantando a mãozinha. Vai primeiro. Vão levantando a mãozinha que fica mais fácil. Mas pode ir, Camila. Tá, boa tarde, pessoal. Gabriel, Marcos, tá aqui com você de novo. Eu discutei uma vez como convidado do Felipe no Lacaniano. E foi através dele que eu fiquei sabendo também, aí corri para cá. Eu acho que você deixou isso claro, mas só para tirar uma dúvida, a gente não vai entrar em nenhum método de leitura. A gente vai ver como isso era uma questão para os autores, no texto de alguns autores, mas a gente não vai se debruçar sobre um método. Esse semestre, não. Ah. Vai ser os próximos passos da pesquisa, né? Assim, esse semestre, não. Vai ser a construção do problema mesmo.
Tá. É claro que aí vão aparecer métodos, né? Assim, a gente vai acabar, assim, vão acabar aparecendo princípios metodológicos, métodos que o Poiré usa, que o Kuhn usa, que o Lévi-Strauss, que o próprio Lacan. Vão aparecer, mas a ideia não vai ser sistematizar nesse momento, né? Mas vão aparecer, né? Assim, vai aparecer, não vai ter como não aparecer, mas a ideia é mais construir o problema mesmo, assim, mostrar como isso é um problema, qual que é a importância disso, quais os efeitos disso, né? Mas para fazer isso, os autores vão falar dos métodos dele, então a gente vai acabar passando de alguma maneira. Marcelo? Marcelo, o microfone tá desligando. Desculpa, eu achei que tivesse apertado o microfone, eu estava apertando a mão para baixar a mão. É muito interessante a proposta. Enquanto eu estava te ouvindo, eu estava pensando assim, o tempo todo no trajeto de uma análise, né? É muito curioso, inclusive, que você faça essa pesquisa logo depois do grupo de como trabalha um analista, né? Porque eu acho que é contínuo, né? Talvez seja homólogo, mais do que contínuo, né? Porque enquanto eu te ouvia, eu pensava o tempo todo em duas coisas, que eu acho que pode ser uma referência interessante para você, que é o texto de abertura aos escritos, em que o Lacan fala que é importante colocar algo de si, né? E eu acho que todo o processo e também um pouco provocado lá pelo Désiré Lacan, né, do Goldenberg, acho que toda leitura é também um processo de escrita. Uma escrita em que a pessoa que lê coloca algo de si, né? Então, fazendo uma costura, eu acho que o grafo do desejo é uma coisa que dá para pensar bem, né? O que a gente está fazendo enquanto a gente está lendo, né? Porque a gente está se colocando ali em relação a um outro, né? Primeiro a gente está construindo um outro, se pensar no primeiro andar do grafo, né? A gente está tentando construir um sentido do outro, mas a princípio a gente passa por constituição do que é o próprio outro, né? O que são os significantes, o que são os conceitos, o que realmente está em jogo ali. No primeiro momento a gente não consegue apreender um significado, né? A gente até tenta imaginar um significado, mas esse significado ele vai se deslocando à medida que a gente vai lendo, vai puxando outros significantes, vai entendendo a relação diferencial entre eles, né? Com que conceito se relaciona um outro conceito, significante com significante. E aí vem a pergunta, né? O que esse texto quer de mim, né? Aí você identifica nesse texto, por exemplo, o Lacan faz muito isso, né? O que o texto de Freud quer de mim, né? Ele identifica os problemas de Freud, o que falta no Freud, né? O significante da falta do outro. E a partir desse significante da falta do outro é que ele pode entrar, então, para oferecer algo, né? Então ele constrói ali uma trama, né? Um enquadre, né? Que tem a possibilidade de dar a significação da leitura dele, que é justamente fantasma, né? Então, acho que quando a gente passa a se orientar assim, de novo, né? Estou lendo um texto como um caso clínico, né? E tem que colocar algo de mim, então acho que o grafo do desejo é algo bem interessante para pensar o que está em jogo. Até se pensar também, como você falou em algum momento, né? Da questão você não chamou de coerência, né? Mas, enfim, de uma leitura sincrônica de todos os conceitos, né? Que eles parecem, se eles forem tomados apenas diacronicamente, ou seja, em etapas ao longo do tempo, né? Você não repara essas inconsistências que elas só conseguem aparecer quando você toma sincronicamente, né? E aí, de novo, o grafo do desejo é uma coisa que ajuda a sistematizar isso, né? Porque os elementos são todos tomados nesses dois eixos, no diacrônico e sincrônico. Enfim, foram coisas que eu fui pensando enquanto você foi falando. Sim. Eu achei interessante você falar dessa relação do como trabalha um psicanalista com esse tema, né? Porque eu acho que tem total relação, assim. Acho que um dos interesses também na minha pesquisa, né, assim,
se a gente parte da ideia que o Lacan propõe, que é, né, assim, aquilo que o material que a gente trabalha na análise tem que ser tomado como um texto, então dá para a gente pensar que a gente pode, né, assim, então a gente pode fazer uma leitura metodológica desse texto. Então a gente pode aplicar métodos de leitura a esse texto. Né? E esse método, né, ele está orientado por princípios teóricos. Né? Um princípio teórico, por exemplo, pode ser o gráfico do desejo. Né? Ler aquele material, né? Ler o caso como um texto, utilizando essas chaves de leitura. Né? Aí você isola os elementos, vê que tipo de relação um tem com o outro. Né? Então, acho que assim, tem uma conexão, né, entre métodos de leitura nesse campo da pesquisa, em psicanálise, como também com métodos de leitura na clínica, né? O Lacan tem uma frase que ele fala isso, né? Comentar um texto é como fazer uma análise, né? Comentar uma análise, né? Então, ele também traz uma aproximação disso, né? Como a aplicação de determinados métodos de leitura sobre o texto também tem uma relação com a aplicação de determinados métodos de leitura sobre o texto do analisante, né? Sobre o material ali da análise, né? Então, acho que, assim, com o tempo, acho que a certificação vai poder sendo feita mais claramente, mas eu acho que tem total a ver, assim, né? Porque a pergunta, como trabalha um psicanalista, é uma pergunta metodológica, né? Como que faz, né? Como que lê, né? Beleza, valeu, Marcelo. Então, para encerrar a lista. Olá, bom dia, boa tarde já, na verdade, né? Boa tarde. Você perguntou de impressões, estou até tentando filtrar algumas delas, assim, porque vieram muitas. Eu acho que a primeira, até eu estava comentando com a Fernanda mais cedo, assim, que eu encontrei o link do encontro do WhatsApp, na verdade, né? Só hoje cedo, e eu fiquei surpresa, assim, com a quantidade de pessoas, porque para mim era um tema, assim, que eu sempre tive muito carinho, assim, desde o início da graduação, lá em 2018, e eu não sabia que, assim, que tinha outras pessoas pesquisando, tinha outras pessoas trabalhando com ele. Isso, inclusive, é um dado, assim, porque eu vi você comentando, né, não sei se foi agora na apresentação ou no artigo, mas dessa falta do ensino de análise textual, de contato com textos, de métodos de leitura, instituições, né, seja de psicologia, seja na formação em psicanálise. Aqui na UF de Volta Redonda, na Federal aqui de Volta Redonda, tem. É um projeto de análise textual para os alunos ingressantes do curso. Então, primeiro, segundo período, eles têm esse projeto. Eu fui a primeira bolsista em 2018. Legal. Então, assim, estou muito animada de ter encontrado pares, assim, que também pesquisam. Qual que é a universidade? É a UF, Universidade Federal Fluminense. É o campus de Volta Tá. Redonda, porque ela tem alguns campos no Rio, mas que eu saiba é o de Volta Redonda. Se você tiver algum material sobre isso, compartilhe com a gente. Tem o meu TCC. Compartilha com a gente. Vou procurar aqui, já deve ter milhões de coisas que eu abomino já. Mas tem muito material lá que eu ainda acho interessante. Sim. Vou procurar aqui no fundo da gaveta. Então, esse mesmo, aqui, eu falei do Marco Sacrini, assim, na USP, na filosofia da USP de São Paulo, também foi criado eles fizeram um curso primeiro, depois criaram uma disciplina também para os alunos da graduação para preparar para a leitura dos textos filosóficos. Mas não é comum, né? Assim, agora eu conhecia esse da USP, agora esse que você está falando, né? Geralmente vem dos professores de filosofia mesmo, né? Esse professor que inaugurou esse projeto, ele é da filosofia e da psicologia. Então, talvez tenha sido por esse pé na filosofia que veio, porque na psicologia, de fato, é raro. Porque na filosofia esse é um tema, né? Assim, esse é um tema importante. Né? Hermenêutica e tal. Sim. Mais algum comentário que você queria fazer? Não, era isso. Tá bom. Empolgada para os próximos. Legal. Obrigado. Pessoal, então é isso, né?
a partir, então, daqui 15 dias a gente retoma, eu vou ver qual ponto que a gente vai desenvolver, eu falo lá para vocês, se tiver algum texto eu passo. E é isso, obrigado pela participação, obrigado por vocês estarem acompanhando, eu estou bem animado, assim, é um assunto que me interessa muito, assim, e a minha experiência, estudando isso ajuda a ler o Lacan, isso ajuda a ler comentadores, você vai ficar atento a essa ideia, né? Então, o que ele está propondo tá a partir de um método, assim, né? Então, assim, tem uma estratégia ali que ele usou, né, para construir isso, né? Você consegue começar a comparar, ajuda na clínica, porque quando você começa a dar métodos de leitura, ajuda na clínica, para pensar como abordar a fala dos pacientes, eu acho. O Lacan tem uma fala dele na coisa freudiana que ele fala isso, né? Que os alunos dele lá falam de uma mudança na forma deles trabalharem por acompanhar esse trabalho de comentário, de aplicação, de leitura metódica de texto. Então, assim, eu acho que pode ter efeitos, assim, na leitura do Lacan, na clínica, eu acho que, assim, pode ter efeitos bastante interessantes. Então, estou bastante animado. A gente continua daqui 15 dias, então. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até lá.